entrevista com Alexandre Semerário. Alexandre, então, uma primeira pergunta que a gente tem feito a todas as pesquisadoras, professores e pessoas que a gente tem conversado, né, é como é que você encontra a obra de Foucault na sua trajetória, né? E e que Foucault te toca também, né? De que forma ele te toca, enfim. Celestino, o modo, assim como. Primeiro, boa tarde, né, para todos nós. O meu encontro com Foucault é um encontro que eu diria de uma meninice que não sabia nem quem era Foucault. E aquela meninice de estudos introdutórios de um acadêmico em psicologia. E isso foi mais ou menos na década de 90, quando eu inicio o curso de psicologia. E nessa ocasião, eu já estava fazendo um outro curso, antes de começar essa psicologia, que era o curso de letras. Então, nesse curso de letras, o Foucault, de fato, ele era muito lido pelo lado, o Foucault, da literatura. O Foucault quer trazer uma série de questões que nos fazia pensar sobre as produções da literatura, as relações dos saberes nessa literatura, como isso não é um cachimbo, né, dentro da produção dele, e sobre a questão das palavras e as coisas, né? Mas esse era o Foucault que eu diria que era o de letras. E quando eu começo o curso de psicologia, eu tive alguns professores que nos orientavam e nos introduziam de um modo meio a reboque a Foucault. E ia falar do nascimento da clínica, da loucura, da questão da relação de saber, de poder, da arqueologia, da genealogia. E eu, como um menino sedento, adorando tudo maravilhosamente, eu ia lendo como alguém que está numa grande velocidade num carro, mas que não se atém e não se para a nada. Então, esse é o meu encontro com Foucault. É um encontro em alta velocidade, onde eu não me debruço sobre um Foucault. Eu acho que o meu encontro com Foucault ele vai se dar numa intimidade, mas uma intimidade de pedinte enquanto investigação no meu processo de doutoramento. Quando eu vou trabalhar sobre uma temática que não é muito convencional para a saúde coletiva, onde eu vou propor e estudar a ética do cuidado. E eu não tinha uma intenção, nesse meu estudo de doutoramento, como é clássico, trabalhar com um público de pessoas específico para ensinar como se deve fazer ou não com determinados grupos. Mas eu vou me aproximar de um determinado grupo para esse grupo pensar comigo a ética do cuidado. E eu elejo o grupo de campos de infâncias. E não é qualquer infância. As infâncias que são eleitas nesse meu estudo de doutoramento são infâncias que transitaram nas ruas, de pessoas que brincaram de esconde-esconde, no sentido mais terrível dessa palavra, e mais alegre também, que tiveram que brincar de esconde-esconde nessas ruas das cidades. Né? Porque eu acho que nós temos mais de uma cidade, mesmo morando apenas em Fortaleza enquanto capital. Né? Então, meu encontro com Foucault vai ser um encontro de aproximação. O que é que o Foucault vai falar sobre esse campo desse cuidado? Então, eu diria que aí nós começamos a criar uma intimidade para ele me dar fôlego para eu construir, enquanto um pesquisador, doutorando, trabalhador na saúde mental, é uma tese que seja construída na saúde mental, mas que eu não perdesse de vista a pulsação filosófica do Foucault nesse traçado que ele realiza. E que, para mim, é inesgotável e que eu continuo até hoje com vários desdobramentos, como se fossem processos infindáveis dentro dessa travessia que não tem um fim. Eu diria
que nessa tua pergunta inicial, como eu me deparo com Michel Foucault, vai ser nessa ida e aproximação à hermenêutica do sujeito, sobre a questão do terceira obra sobre a história da sexualidade. Então, é mais ou menos por aí que eu vou começando a me declinar, né, como se fosse no sentido de um acolher um Foucault e me debruçar sobre o que é que eu quero com esse termo, ou o que é que eu tento, não é precisar enquanto conceito e definição, mas precisar enquanto colaboração de impactos de cuidados na rotina de serviços, muitas vezes fragilizadíssimos da própria rede pública de saúde. Eu sou um servidor público municipal, aplacado, no caso, fincado na rede de atenção psicossocial da cidade de Fortaleza. Eu sou um psicólogo que faz parte dessa rede e, atualmente, o lugar que eu operacionalizo o meu fazer, o meu cotidiano nesses serviços são serviços chamados e nomeados CAP, Centro de Atenção Psicossocial. Eu trabalho num desses serviços, que é um tipo de pessoa, é um serviço que recebe, que acompanha no sentido de que dá as boas-vindas a pessoas que fazem usos abusivos ou intensos com qualquer tipo de substância psicoativa. Então, é nesse lugar que eu estou operacionalizando o meu cotidiano como um trabalhador. E também eu estou no hospital geral, contribuindo em plantões extras, porque é nesse hospital geral que está sendo implantado alguns leitos gerais psicossociais. Né? Então, eu tenho contribuído também nesse outro equipamento da rede, porque a rede de atenção psicossocial ela é formada por vários serviços diferentes, entre os quais existem esses CAPs, os hospitais gerais, a atenção básica, são vários, 16 serviços diferentes. Semeraro, eu queria falar da infância, você já tocou aqui um pouco, né? Mas antes, já que você falou da sua atividade no campo da saúde mental, você organiza uma parada do Orgulho Louco, né? Junto com outros colegas. E tem sido uma experiência bastante interessante, assim. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente aqui essa experiência. E de que forma, aí uma pergunta junto com essa observação, né? A história da loucura te tocou enquanto texto para quem trabalha com saúde mental, como você? Celestino, eu fico muito feliz pela essa tua pergunta, porque você apresenta a Parada do Orgulho Louco, que é um evento que já está na sua 4ª edição, e que a mim o que é posto naquele momento nos locais diferentes públicos que acontece, ele coloca em evidência o grande direito a todos nós na cidade. É quando nós podemos nos manifestar em movimentos distintos do que se pressupunha que deveríamos nos apresentar, ou de um determinado ou único modo que deveríamos nos apresentar. Então, a Parada do Orgulho Louco é uma comemoração e que coroa todo mês de maio, e que nós realizamos o mês da luta antimanicomial, onde nesse mês nós fazemos uma série de programações. Então tem programações que envolvem vários serviços públicos de saúde, dentro de universidades, em audiências públicas. Eu quero até trazer a ilustração de um episódio que houve, porque nesse ano as comemorações da luta antimanicomial também fizeram uma audiência pública sobre a questão dos direitos humanos das pessoas que convivem com sofrimentos mentais, né? No sentido eu não sei nem se essas expressões elas careceriam ser revistas, mas são expressões utilizadas dentro de preceitos de toda uma literatura médica clássica, né? Que já foi toda sendo construída ao longo de uma certa história. Eu acho que nós temos vários modos de reconstruir
até determinadas histórias. Eu trabalho nessa perspectiva com os fragmentos, eu não trabalho necessariamente com essa história como se dá linearmente. Mas o que eu queria trazer também sobre esse episódio desse ano, que me chamou muita atenção, que um dos eventos que houve foi essa audiência pública, que foi na Câmara Municipal de Fortaleza, onde estava a sala muito cheia, repleta de participantes, e cidadãos e cidadãs de todos os lugares. E na abertura dessa audiência pública, queríamos falar sobre a questão de como está a condição pública dos serviços públicos, sobre o cuidado com pessoas com sofrimentos mentais. Foi oferecido uma apresentação artística através da música do violão, ou me perdoe, do violino tocado por um artista. E quando esse artista começa a tocar esse violino, uma mulher que estava na plateia, ela grita na plateia e diz: eu quero dançar. E a plateia continua totalmente em silêncio, ouvindo aquele violino, e ela repete depois de novo a mesma coisa, e na terceira vez ela não precisa repetir, porque ela já está dançando. E eu comecei a verificar que aquela dança era um modo de diálogo que ela tinha naquela cena. E que muitas vezes essas condutas ou esses modos de se expressar existencialmente, nós temos uma tendência a dizer que é algo fora de uma norma ou do habitual. E eu vejo que são estas expressões que nós precisamos fazer emergir cada vez mais. Eu penso que a gente tem reduzido muito os nossos modos de linguagem. Então, eu, por exemplo, assim como eu sou um homem muito afeito, que ama tanto ouvir quanto contar histórias, de uma tradição de narrativa, posso dizer, eu também amo pessoas que são afeitas a silêncios e se mostram através de danças, ou através de pinturas, ou através de outros modos. E a gente foi praticamente produzindo como se pudéssemos fazer uma redução de nossos modos de existir. Talvez eu não diria nem só do existir, dos existires, né? Que aí eu pluralizo, porque eu vejo que há um campo de hierarquização muito nítido. E quando você fala dessa parada do orgulho louco, eu me recordo um episódio, porque no serviço que eu trabalho hoje, todas as primeiras sextas-feiras do mês, no turno da manhã, nós temos a Assembleia Geral das pessoas que compõem a rotina desse serviço. Sejam as pessoas acompanhadas, os trabalhadores, a comunidade de um modo geral e familiares. E nesse dia tinham muitos acadêmicos e acadêmicas participando dessa Assembleia conosco. E teve uma pessoa que nós acompanhamos, que ele levanta o braço e diz assim: olha, agora que a gente está falando sobre os problemas ou as coisas que a gente acha que são relevantes serem ditas nessa Assembleia, que não estão funcionando do serviço no dia a dia, vocês que estão aqui, que eu estou vendo que tem muitas pessoas da universidade e que são de cursos diferentes, eu gostaria de dar uma fala e um testemunho para vocês. Não venham aqui só para nos usar, não. Não venham aqui só para saber o que é ser um viciado em droga, ou usar uma droga assim ou assado. Venham para se aproximar. Venham para estar com a gente mesmo. E nessa maneira, por exemplo, dessa parada do orgulho louco, eu acho que a gente está. A gente está enquanto existências distintas. Nós não mais construímos um campo de distinção do poder se movimentar com direito a essa diversidade na cidade. Então, nessa perspectiva, as fantasias cabem, as gargalhadas cabem, o homem que, de repente, não teve a oportunidade de ter dentes na sua boca pelo próprio país dos desvalidos e dos banguelos, cabe estar. Então, eu diria que é uma grande ciranda de comunhão, de reconhecimento à festa da vida. E que nessa festa a gente, de fato, traz o direito dessas diferenças, não mais enquanto hierarquias ou enquanto campos de diminuições ou de distinções,
mas enquanto campo legítimo de trafegar pelos lugares que queira dessa cidade, na sua dignidade de Estado. Então, eu diria isso sobre a parada do Orgulho Louco, né, que muito me toca. Esse ano eu fui com uma série de fantasias nela, onde eu levei uma sombrinha de várias cores, eu fui com um chapéu, e eu fui muito dizendo assim, todas as liberdades são poucas, porque o que nós queremos ainda não nomeamos. Semeraro, eu queria te fazer uma provocação, uma leitura aqui de um texto do Guattari, tá? Sobre o devir criança. Acabou de sair uma nova edição da Revolução Molecular. E o tema da infância, ele perpassa muito a tua trajetória. A infância berlinense, de Walter Benjamin no mestrado, a ética do cuidado no doutorado, inclusive na sua passagem por Portugal, né, que também você trouxe o tema da ética do cuidado e das narrativas, né, também de crianças em situações de vulnerabilidade. E aí o que é que eu vou perguntar ao Semerário? Aí o Guattari, ele tem uma admiração, digamos assim, muito grande, um respeito ao Deligny, né, assim, ao Fernando Deligny. E nesse Revolução Molecular ele dedica um capítulo ao que ele vai chamar de devir criança. Tá? Eu queria ler um trecho que você comentasse e acrescentasse um pouco da sua relação com esse tema da infância, tanto no seu trabalho na área de saúde mental, mas também na tua trajetória de pesquisa. Né? Ó, trecho aqui. Né? Não apenas somos equipados, aliás, o subtítulo, né, do Dever Criança é liberar uma energia de desejo. Não apenas somos equipados semioticamente para ir à fábrica ou ao escritório, como injetam em nós uma série de representações inconscientes, tendendo a moldar nosso ego. Equipam o nosso inconsciente para segurar sua cumplicidade com as formações repressivas dominantes. A essa função generalizada de equipamento, que estratifica os papéis, hierarquiza a sociedade, codifica os destinos, oporemos uma função de agenciamento coletivo dos sócios, que não procura mais fazer com que as pessoas entrem nos quadros pré-estabelecidos, para adaptá-las a finalidades universais e eternas, mas que aceita o caráter finito e delimitado historicamente dos empreendimentos humanos. É sob essa condição que as singularidades do desejo poderão ser respeitadas. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o dever criança. Muito grato, Celestino, por você estar trazendo isso, porque o tempo inteiro eu estou sempre percorrendo os meus trabalhos cotidianamente de acompanhar outras pessoas e até me acompanhar nessa extrema e imensa fragilidade. Eu estou o tempo inteiro a produzir uma voz que não há. E essa voz que não há é o que não está no roteiro. É o que esqueceram de colocar, ou, na verdade, não se faz dentro de um roteiro. É o inesperado. E eu posso contar de uma forma muito singela isso que eu estou dizendo. Existe de Andersen, Hans Christian Andersen, um clássico conto de fada, que é Os Novos Trajes do Imperador, que num reinado todas as pessoas eram obrigadas a dizer o que o rei estava orientando que fosse dito. E quem dissesse algo diferente é porque merecia a prisão ou ser morto. E chegam, em diferentes momentos nessa cidade, 3 grandes costureiros, e que dizem que trabalham com as vestes mais divinas do universo, e que vão fazer essas vestes justamente para oferecer ao próprio rei num grande desfile anual que existe. Só que são 3 grandes charlatões, onde eles não estão tecendo nada. Não existe nenhum tecido
e eles ficam falando de todos os ouros que tem nesses tecidos, as pérolas, a todos os acabamentos, e assim o rei é vestido completamente nu para ir ao desfile. E nesse dia do desfile, todos ficam calados, admirados com a veste tão linda, tão perfeita, e a criança olha e diz: o rei está nu. E todos começam uma grande gargalhada, um grande deboche. Eu diria que esse encontro, nessa voz dessa infância, é talvez a voz de também Michel Foucault, quando fala da fala franca. É o que nos desconcerta e nos recoloca para um lugar que ninguém está pensando. Hoje eu estou dizendo que eu estou num serviço que tem operacionalizado a oficialização de extermínios. E eu vou falar como alguém que é muito responsável para o que está dizendo, para não achar que eu estou brincando com o que está sendo dito. Como pode uma rede de saúde mental contratar muitos psiquiatras, médicos psiquiatras, que só eles podem prescrever, oferecer acompanhamentos de remédios controlados? Então, foi implantado esses remédios controlados como uma das terapêuticas, junto a várias outras terapêuticas que são oferecidas nesse serviço. Hoje, essa rede praticamente inexiste médicos psiquiatras, eles saíram da rede por uma série de variáveis e as pessoas estão laçadas, engodadas, amarradas em desesperos de remédios de formas mais irregulares possíveis e está se vendo como se tudo estivesse caminhando bem. Então, isso para mim é você autorizar a morte de pessoas que não tem mais um acompanhamento. O que está se havendo é uma renovação, sem nem, ao menos, conversar sobre um outro, se debruçar sobre esse sofrimento diante da vida dele. Nós chegamos a esse campo de tanta banalização que hoje nós não perguntamos mais como as pessoas estão nesse seu cotidiano. Nós perguntamos se ele tem usado os medicamentos. Então, o quanto nós temos deturpado. E quando você fala desse campo da infância, me parece que o óbvio, o mais óbvio, nós estamos deixando de lado. E esse campo desse devir criança é oferecer ou tentar potencializar uma fala que seja uma fala legítima e que, quando ela é proferida, quando ela é falada, as pessoas digam: mas isso é o óbvio. Mas é um óbvio que todo mundo agora está escondendo, que a gente não está mais a contar. Então, nessa perspectiva, a mim, quando você traz esse trecho, o devir criança ele também é imensamente desajeitado. Desajeitado porque ele está na sua gagueira, porque ele não está conseguindo ainda produzir o que os nossos estudos clássicos, ou os nossos estudos científicos, dentro de uma base biomédica, conseguiu compactamente colocar com as evidências, por exemplo. Porque o que nós estamos falando não se trata da questão da evidência. Se fala sobre quais os grupos que, no modo de operacionalizar, nós autorizamos que eles podem ser eliminados. Por exemplo, quando você traz esse fabuloso no sentido assim, do cheios de afluentes projeto entre esse dentro e esse fora, eu fico pensando quantas pessoas que hoje habitam ou estão em situações de rua, que elas saíram desses lugares e passaram a adentrar comunidades terapêuticas para engrandecer economicamente só um determinado grupo. Como eles passam a ser úteis dentro de todo um arcabouço neoliberal que a gente tem produzido de matanças, onde nós temos esquecido a pulsação das diferenças das humanidades. Então, nessa tua perspectiva, é muito importante que a gente fale sobre o que nós estamos arranhando, gaguejando, mas produzindo, é realmente uma fala que seja do humano ao humano, enquanto produção humanamente global a ele, com todas as responsabilidades que cabem, seja com o ambiente, seja com as diferenças, em modos culturais distintos,
sejam a questões de gênero, seja a questões de etnias, a questões raciais. Então, como é fundamental esse devir criança que nós temos esquecido, quando a gente entra nos protocolos já formados e fechados. Porque o próprio lugar que pode aparentemente representar um lugar de risco pode também ser, muitas vezes, o lugar, entre aspas, como diria Walter Benjamin, num de seus conceitos, o lugar de uma redenção ou de uma salvação. Então, é nessa perspectiva que você traz de forma muito oportuna essa infância, e que essa infância que nós tratamos aqui não é essa infância, a criança nesse seu corpo, pode até ser também, mas ela está na dimensão do nosso próprio espírito deficiente. Semerário, eu queria ouvi-lo também sobre você que trabalha com saúde mental, né, no CAPS, né, sobre esse processo de DSMização das condutas humanas. Vou chamar assim, se é que não é um... Vou me permitir dizer isso, né? Assim, ou seja, que todas as condutas, comportamentos, expressões de vida hoje, eles podem ser patologizados em transtornos de forias à torta e à direita, né? E nesse sentido, eu acho que Foucault pode nos ajudar a produzir uma espécie de crítica a isso que eu estou chamando de dessimização das condutas e modo de expressão de vida. Como você vê isso no teu trabalho na área de saúde mental, diretamente atuando com o público e também lidando com seus colegas trabalhadores da saúde mental, né? Médicos, psiquiatras, psicólogos? Eu penso que nós perdemos hoje o que nós chamamos de mais preciosos, nós mesmos. É como se a gente não estivesse mais encontrando o tempo do encontro conosco. E conosco, eu não estou usando o termo metafórico, não, nem metafísico. Eu estou falando concreto. E eu posso ilustrar esse concreto que eu estou falando. As pessoas chegam a esse serviço, elas correm para salas, porque tem pessoas agitadíssimas, inquietas demais, e praticamente batendo em uma série de objetos, como portas, como paredes, que elas precisam de imediato serem atendidas e que nós entramos. Mas a gente não para, olho no olho, a essas pessoas e deseja... Eu não estou falando de banalizar como a linha de determinadas indústrias ou fábricas ou estabelecimentos comerciais nos ensinam a dizer bom dia com o rosto. Eu estou falando daquilo que você se debruça e que você para nesse corpo do outro, porque também é uma extensão do teu próprio corpo, e que você fala, que bom que você está aqui. Vem cá, vamos lá no quintal, eu quero te mostrar uma coisa. É como se nós não conseguíssemos mais quebrar a cena que estamos todos muito sofisticadamente enquadrados em diagnósticos e nesses todos fármacos que tem. Como, por exemplo, um outro filósofo, quando vai escrever a farmácia de Platão, que eu estou me referindo a Jacques Derrida, que vai colocar de forma muito clara, etimologicamente, a palavra fármaco, que vai estar tanto num viés de cura quanto num viés de veneno, como esses lugares têm produzido veneno. Como a gente não tem chegado às pessoas para adentrar na cultura dela, às vezes é algo muito singelo. E eu vou ser concreto. Quando nós já conhecemos alguém, por exemplo, e que a gente sabe que essa pessoa tem toda uma afinidade, afeição por cachorros, e ela está na crise dela e fala, como vai o cachorro que você cria? É como se nós não tivéssemos mais o espaço para acontecer entre nós. Então, o que eu estou lhe dizendo é que não é gratuito a gente ter colocado como marco esses campos dessas substâncias e termos nos abandonado, porque a gente não tem mais tempo para se encontrar entre nós. A gente não passa de meros protocolos e procedimentos. Bom, Semerário, eu vejo você com um livro aberto aqui e fiquei curioso saber o que é que você vai ler para a gente. Um livro da
Clarice Lispector, não é isso? De entrevistas? Celestino, é o único livro que Clarice escreve de entrevista. E que, para mim, nesse livro de entrevista, que o meu está todo solto, em folhinhas soltas, ela nos ensina uma ética do cuidado. E nessa entrevista que eu coloquei... Ela entrevistou para o Jornal do Brasil, se não me engano, né? E nesse livro que ela vai entrevistar várias Chico pessoas Buarque, muito famosas, entre elas, ela entrevista Djanira, a pintora Djanira, muito conhecida, e ela começa, nas entrevistas, no modo dela, se implicando nessa própria entrevista. E é mais ou menos esse eco, essa ressonância que eu queria que essa minha entrevista tivesse. Porque antes dela conhecer Djanira, ela já, a própria Clarice, ela quando escreve a entrevista que ela fez com Djanira, ela coloca assim: como não amar Djanira, mesmo sem conhecê-la pessoalmente? Eu diria que está faltando essa condição da gente amar não num sentido piega, mas num sentido de fazer ressurgir a condição de aconteceres existenciais entre nós. E aí ela prossegue: eu já amava pelo seu trabalho. Eu acho que é isso. Meu encontro com Foucault, eu não sabia que eu ia me encontrar com ele, mas eu já o amava. Né? E eu realmente fui amá-lo, na verdade, no que chamam esse último Foucault, que vai se debruçar com a questão da ética ou do cuidado. Né? Quando e quanto eu já a amava. Mas quando eu abri a porta e vi, eu parei para Djanira e disse: espera um pouco, quero ver você. E vi. Eu vi mesmo que ela ia ser minha amiga. Ela tem qualquer coisa nos olhos que dará a ideia de que o mistério é simples. Não estranhou o fato de eu ficar olhando para ela, até eu dizer: pronto, agora já conheço você, e posso entrar. E logo depois do parágrafo seguinte, a primeira pergunta que a Clarice faz a ela, que eu acho de uma sensibilidade de entrevistar: Djanira, você é uma criatura fechada. E eu também. Como vamos fazer? O jeito é falar a verdade. A verdade é mais simples que a mentira. Ela me olhou profundamente e eu continuei com esse tipo de timidez que eu sempre tive em minha vida. Eu quero saber tudo a seu respeito. E cabe a você selecionar o seu tudo, pois não quero invadir sua alma. Era isso que eu gostaria de oferecer. E que eu me senti muito bem nesse momento. Né? Acredito que talvez você, não sei se gostaria de colocar alguma coisa, mas eu me senti numa comunhão entre almas. Muito obrigado, Semerara. Foi muito bom te ouvir hoje.